Vamos detalhar agora então a estratégia do Setup a Mais em 4 passos. Mas antes da gente entrar na estratégia, eu quero te convidar, se você não segue o canal, já segue o canal, já ativa as notificações para te ficar por dentro de tudo que vai vir, ok? Então, pessoal, foi com essa estratégia, exatamente com o que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu fiz esse mês aqui em julho. Vocês podem ver que teve vários dias que eu acabei não operando. Não é uma estratégia que ela vai ter operação todos os dias, mas a gente conseguiu calibrar essa estratégia para ter uma taxa de acerto muito legal, né? Então assim, a gente acertou a maior parte das vezes, algumas vezes tivemos break-even, uma perda bem controlada. Então vamos lá para a operação. Então, basicamente, ela funciona em 4 passos, tá? Quais são esses 4 passos? A gente vai operar sempre a favor da tendência macro, então a gente vai olhar se a estrutura de H1, de H4 do nível diário, ela está em alta, e principalmente se a gente tem uma sincronia desse tempo gráfico. Segundo, quando a gente encontra a tendência, a gente vai esperar o preço tocar num FVG de 15 minutos, 30, 90 minutos, 1 hora ou 4 horas. Desde eu não sei o que é FVG, não tem problema. Aqui nesse mesmo canal você vai encontrar vários vídeos sobre o ICT, né? sobre o que é FVG, estrutura, liquidez, enfim. Então procura aqui no canal, tá? Terceiro passo, quando o preço ele atinge o FVG, a gente vai guardar uma divergência que chama de Smart Money Techniques, tá? Que é uma divergência entre ativos, nesse caso, correlacionados. Como a gente opera Nasdaq, nesse caso, Nasdaq versus o S&P, ok? Então eu vou detalhar todo o operacional, tudo o que aconteceu e como isso vai acontecer. E o quarto passo é a execução da entrada, que a gente vai aguardar um IFVG. O que é o IFVG? É a inversão do FVG atual, fazendo um novo FVG, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, nesse exemplo, tá? Vocês podem ver que o preço aqui, ele renovou a máxima anterior. Aqui nós temos um baixo mais alto que o anterior, um alto mais alto, então isso nos indica que uma estrutura, olhando somente isso, tá? Uma estrutura de alta, ok? Então, uma tendência de alta, nós procuraremos por compras nesse dia. E como ele renovou nessa máxima de forma bem agressiva, acabou que deixou para trás FVG. Nesse caso, nesse exemplo aqui, FVG de 1 hora. Como aqui vocês podem ver, ó, tudo que está verdinho aqui é FVG de 1 hora, estão vendo aqui? Mas pode ser de 15 minutos, de 30, de 1 hora ou de 4 horas, ou até eles estarem, você tem naquela mesma zona de preço um FVG de 15 mais 30, né? Então isso pode acontecer. Então, se nós estamos numa estrutura de alta, o que a gente vai aguardar? Uma retração até que o preço toque nesse Fair Value Gap, que ali nós entendemos que é o nível de oferta e demanda, então vai ter muitos compradores e vendedores brigando nessa região. A gente aguarda que o preço capture, vai capturar a liquidez e aí depois ele expanda, né? Então, vamos lá. Quando o preço ele toca nesse FVG, o que nós vamos aguardar? Uma reação. Então, se ele reage nesse nível, a gente vai para o terceiro passo, que é uma divergência, aguardar uma divergência. Então, imagina que, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos o Nasdaq, por exemplo, aqui desse lado, e do lado direito aqui, né, ao invés do preço do S&P fazer um novo baixo, ó, ele faz um baixo mais alto, ok? Nesse mesmo horário. Então, isso nos mostra o quê? Que existe uma divergência entre esses ativos. Opa, se existe uma divergência nesse nível de preço, a partir do momento que o preço toca aqui no FVG, válido, né? Opa, isso aqui é um grande sinal de que algum deles está errado e aqui a gente pode ter a reversão. Então, a reversão ela é o quarto passo, é quando a gente tem um IFVG. Então, imagina que aqui nós temos um FVG, né? Um bloco de ordem, o preço foi para baixo, fez uma nova, renovou a mínima, no tempo gráfico menor, aqui a gente vai olhar 1 minuto, 2, até 5 minutos, ok? E aí, ele capturou liquidez aqui e reagiu agressivamente, ok? Fechando o FVG atual de 1 minuto aqui
e fazendo um IFVG. Então a gente vai executar a entrada no fechamento, né, desse IFVG e vamos colocar aqui uma operação de 2 para 1, ok? Então geralmente a gente vai buscar 2 para 1 em 83% dos casos, né, do que eu tenho de backtest mapeado. Essa estratégia ela chega lá até o alvo de 2 para 1, o que é muito bom porque nos dá uma recompensa maior do que o risco. Então isso é muito benéfico a longo prazo. E eu calibrei isso com algumas melhorias. Então, por exemplo, conforme o Maicon fala, 10 minutos antes e 10 minutos depois de cada hora, existe uma janela chamada de macro. Você pode utilizar esse indicador aqui para encontrar essa janela, ok? Macro Tracker aqui. Então ele vai te dar lá essa janela de macro. Ah, não sei, eu tenho exatamente um vídeo que vai te detalhar também sobre o que é macros. Tu pode pesquisar aqui no YouTube também, tá? Ou em shorts ou em vídeo ali, ele vai te detalhar com profundidade. Então a gente vai procurar negociações dentro dessa janela de macro, porque é onde o algoritmo está mais alinhado, o preço e o tempo estão mais alinhados. Então isso quer dizer que a gente vai ter mais potência nesse intervalo de tempo, ok? Então a gente vai procurar nossas entradas dentro desse intervalo de tempo ou após. Então, ali 20 até 30 minutos após essa janela. Mas nunca antes de 10 minutos antes dessa janela iniciar. Então, operações ali que começam 9h40 até as 9h49, a gente não vai operar 10h40 até as 10h49, porque é uma janela onde o preço geralmente está muito mais manipulado, né? Ele faz todo o processo. Imagina que tu passou pelo... ele identificou a tendência de alta, 2, FVG, 3, SMT, quarto, ele dá o IFVG, dá todo o passo, ele vai lá e te stop, e aí quando entra na janela de macro, o preço vai no alvo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente não negocia nessa janela de tempo, ok? Também tem vídeos sobre isso aqui no canal do YouTube. Então, pessoal, basicamente essa é a estrutura que a gente vai utilizar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo prático. Imagina que o preço está fazendo uma estrutura de alta, ele renovou o topo anterior. Nós temos 3 FVGs aqui, tá? 1, 2 e 3. Geralmente o preço numa expansão, ok? Se ele abre, né, a abertura ali, ele abre caindo, ele vai buscar o FVG mais próximo, né, do desconto. Ele vai voltar para o nível descontado para induzir compradores a entrar nesses níveis serem estopados e depois reagir. Então aqui a gente viu que o preço nesse exemplo ele voltou aqui numa hora. Nós vamos marcar então. É assim que, por exemplo, eu faço backtest, eu volto no tempo, geralmente nos horários que a gente opera, né? Então eu quero ver exatamente o que aconteceu e se deu naquele dia a nossa operação. Então vamos voltar aqui para 1 minuto. Vamos voltar para 1 minuto. Então olha só, pessoal, o preço fez toda essa expansão aqui, né? Então ele retestou aqui o nosso nível, ó, o FVG de 1 hora, o preço fez o reteste aqui, certo? Então nós temos uma tendência de alta, o preço tocando aqui no FVG de 1 hora, aqui tocou, ó, mas ele quebrou, ele não reagiu, certo? Agora a gente vai ver se a gente tem o terceiro passo, que é o quê? Um SMT. Vamos olhar lá, a gente vai ter que voltar isso aqui lá para 26 de junho. Como eu não abri antes aqui, vou ter que voltar tudo aqui daqui. Vamos lá. 6 de junho. No replay aqui. Tá. Ok. Agora vai puxar o S&P também.
Então vamos lá para 1 minuto, ok? Aqui vamos colocar no 1 minuto também, 26 de junho. E como vocês podem perceber, ó, vocês estão vendo que aqui o preço está 8,36 UTC menos 4, tá? Então, enquanto desse ponto aqui até esse, o Nasdaq ele faz um baixo mais baixo que o anterior, o S&P faz um baixo mais alto, ó. Vocês estão vendo que nesse mesmo nível aqui o Nasdaq cai, o S&P, esse baixo aqui é mais alto que o anterior, ok? Então isso é a divergência nesses ativos. Então o que a gente vai aguardar? O preço fazer, ó, quando toca no FVG, ó, aqui tocou no FVG no 1 minuto lá, ó, deu uma reação, mas nós não temos nenhum FVG aqui, ó. O FVG anterior é esse aqui. Então, por enquanto, a gente estava procurando esse nível aqui para ser fechado. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Ó, agora o preço, ó, ele tocou de novo nesse FVG. E o nosso novo FVG aqui é esse nível aqui, ó, de uma possível reversão, esse aqui. Então o que a gente vai guardar? Que esse preço aqui ele reaja nesse FVG aqui, fechando esse FVG atual e fazendo um novo IFVG, ok? Então vamos correr aqui. Ó, aqui ó, vocês podem ver que ele fechou, certo? Aqui exatamente nesse dia a gente tinha um midnight aqui também, que é o nível de preço da meia-noite. Eu aguardei mais uma entrada aqui. Se não tivesse o midnight aqui, tá? É que eu me lembro que tinha, então eu negociei isso aqui com a comunidade. Mas se não tivesse a entrada, ela seria no fechamento, ok? Seria perfeitamente aqui no fechamento. Mas nesse caso eu acabei entrando na época aqui. E aqui nós temos uma operação de 2 para 1. E percebam como geralmente é uma operação que ela vai direto, né? Então o preço ele reverte e ele nem retesta, né? Ele quebra o bloco de ordem que impulsionou essa queda e capturou liquidez aqui e fez a reversão, ele nem retesta, ele vai direto. Então esse é o modelo de entrada que a gente vai procurar todos os dias. E isso dentro da nossa janela de negociação, que acontece das 9h30, semi-open, até as 11h38, horário de Nova York, ok? Ou se a gente falar horário de Brasil, das 10h30 até meio-dia 38. Então, dentro dessa janela de horário, a gente vai procurar por essas 4 confluências. Se nós tivermos essas 4 confluências, a gente vai executar a nossa operação dentro desse modelo aqui. Então, esse modelinho aqui é um modelo bem legal para você tirar foto aqui e conseguir gravar e principalmente testar isso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.